Boa noite, povo de Deus. Senhor, nós vamos agora ministrar a Tua palavra, compartilhar a Tua verdade. Eu peço ao Senhor, humildemente, que o Teu Santo Espírito conduza toda essa ministração. Eu abro mão, Senhor Deus, de tudo aquilo que, porventura, eu pensasse que pertence a mim, porque nada pertence a mim. Os dons vêm de Ti, Senhor, as oportunidades vêm de Ti, as habilidades vêm do Senhor. E eu quero que tudo isso volte a Ti, como símbolo, como sinal, como forma de glórias ao Senhor. Pois só Tu és digno de receber todo louvor e toda glória. Eu quero orar pelos meus irmãos nesse momento, para que, Senhor Deus, o coração deles seja tocado, quebrantado pelo Senhor, que toda resistência à Tua palavra seja removida, Senhor, que toda barreira que nos impede de nos tornarmos os homens que o Senhor pensou que nos tornássemos, que o Senhor propôs para nós, o Senhor nos deu propósitos, que isso venha de fato a acontecer. E que hoje nós tenhamos uma noite aqui, um encontro, Senhor Deus, com liberdade. Que haja, Senhor Deus, arrependimento, confissão, que haja, Senhor Deus, ânimo para aqueles que estão desanimados, de maneira que nós saímos daqui completos, Senhor, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Agora, e a igreja diz? Amém, glória a Deus. Quem brigou hoje? Quem brigou hoje? Quem brigou hoje? Só eu mesmo? Só eu levantei a mão, né? Não teve ninguém, não teve nenhuma briga hoje aí? Tá bom, então vamos mudar. Quem ficou irado hoje? Irado hoje? Mais alguém? Ali o Paulinho, glória a Deus ali. É isso aí. Foi? Bravo, vai contar para nós ainda não, né? Tá bom. Um dia desses eu estava dirigindo, já tem um certo tempo isso, ali nos franceses. Eu já cheguei na hora dessa cena, quando um cara, brutamontes, fortão, todo bombado, né? Botava o dedo na cara de um senhor, dentro de um carro. E ali não deu para eu parar, porque realmente não dava, pararia o trânsito. Mas eu vi ali um homem irado, um rapaz extremamente irado no trânsito, né? E, de fato, eu não vi o que aconteceu, mas eu vi um senhor como que parado, pronto, que se aquele cara atacasse ele estava ali pronto para apanhar, porque ele não poderia fazer nada. E nós vemos no trânsito, na rua, dentro da nossa casa, o tempo todo, explosões de ira, de descontrole, que se você descobrisse quem é aquela pessoa, no momento que ela está irada, você ia dizer, eu não conhecia o Domingos. Né? Eu não conhecia o pastor Rubem, ele é bravo daquele jeito. Porque quando nós nos deparamos com um momento de fúria e de ira, nós nos transformamos. E nós causamos muitos danos. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, a palavra de Deus nos instrui. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira, antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Efésios, vou repetir, 4, 26 e 27. Eu quero ler com vocês essa passagem. Ela é uma passagem bíblica norteadora sobre os danos e as brechas que nós abrimos quando nós nos descontrolamos. Vamos ler juntos? Cadê o microfone, Domingos? O outro. Aqui, ó. Domingos vai ajudar puxando aí a leitura para poder sair na gravação. Vamos lá? Rapidão. Ao permitir que a ira os controle. A ira antes que o sol... Domingo, foi você. Para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Não, é só até o 27. Ok? Só o 26 e 27. Vamos fazer de novo, que o Domingos ele chegou, mas chegou atrasado. Agora ele vai pegar no começo. Olha lá, amigo. E não pequem ao permitir... Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Ok. Salmo 37, versículo 8, também é um versículo que eu quero que vocês guardem, porque ele traz realmente uma orientação profunda sobre isso. O que diz aí?
Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. É verdade ou não é? É verdade ou não é, né? É. A resposta é sim. Então, o que é a ira? A ira é eu diria que é uma manifestação universal que eu diria que bem poucos escapam. Ela se manifesta como um descontrole. E eu acho tão interessante isso, né? Essa questão de descontrole. Mas esse descontrole, ele é capaz de destruir relacionamentos, seja relacionamentos no trabalho, sejam relacionamentos em casa. Ela é capaz de gerar danos físicos em filhos, em mulher, em marido, em vizinhos, né? E pode gerar até homicídio, morte em pessoas da família, ou até em inimigos ou oponentes. Nós vemos que a ira, ela se manifesta desde os primórdios, desde a criação. E uma das passagens e das histórias bíblicas que relatam um episódio de descontrole, de autodescontrole, de ira, foi com os dois irmãos que a Bíblia cita. O irmão mais velho, como é o nome dele? Caim, e o irmão mais novo, Abel. E ali há uma disputa criada por Caim, e essa disputa gera ciúme, gera inveja, essa disputa gera uma insatisfação tão grande que Deus, o próprio Deus fala para Caim: por que o teu semblante se desfigurou? Onde está o teu irmão? Então, quando a ira irrompe realmente em nós, homens, ela nos transforma. E você, num descontrole, né? E eu, qualquer um de nós, podemos fazer algo de fato danoso para as pessoas que nos cercam. Eu diria que a ira... Eu estou lendo um livro que eu comecei a ler esses dias, Bom e Bravo, é do David Powlison. David Powlison é o homem que Deus levantou no mundo para... Ele é hoje a segunda geração nesse movimento de aconselhamento bíblico no mundo. E ele tem muitos livros, eu estou encantado com o que ele escreveu. Bom e Bravo, como santificar a ira, a irritação, a reclamação e a amargura. Eu comecei a ler esses dias esse livro e já pude extrair muita coisa. E ele escreve uma coisa interessante, que eu vou ler aqui para vocês. A ira é mais que mera emoção, volição, cognição ou comportamento. A ira é complexa. Ela abrange a pessoa toda e abarca todo o nosso pacote de crenças, sensações, ações e desejos. Na verdade, esse texto é do Robert Jones, não é do Powlison. Então, querido, a ira, ela envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Eu lembro quando eu era pequeno, aquele menino lindo, olhos claros, louro, que gostava de jogar futebol. Então, isso provocava muito inveja, né? Até hoje eu sinto assim. Olha aí, já começou a gritar lá. Domingo, né? Pois bem, gente, mas então o meu esporte, a minha brincadeira era jogar bola. Quando não tinha bola de verdade, a gente inventava uma bola com saco, com jornal, com o que fosse para jogar bola. E eu nunca esqueço de um garoto. Eu não vou citar nomes, porque isso rola aí para frente, né? Não sei se a pessoa está viva. Mas aquele menino, ele tinha uma ira, de fato, ele era iracundo, como fala Provérbios, que você não deve se juntar com o iracundo, né? E esse menino, ele ia jogar, ele sempre arrumava uma confusão. E eu sempre pensava o seguinte, mesmo pequeno, eu prefiro não brigar, porque eu não sei o que eu posso fazer. E eu lembro que uma vez ele tentou várias vezes me fazer brigar com ele, e eu não caí naquela. Mas um outro garoto caiu na dele e começaram a brigar. A briga foi tão violenta que eles se mordiam no pescoço, mordiam na orelha, coisa que pareciam animais brigando. Você vê que
essa questão da ira, eu sei que existe aí a questão do esporte, das lutas, né? Mas, de um certo aspecto, eu acho que é um estímulo à violência, até porque nem todo mundo vê como esporte, não é? Mas, assim, o ponto que nós devemos pensar, que todos nós temos repentes de ira, é ou não é? Hoje eu me irei quando eu estava para vir para cá, mas hoje eu já sei um pouco mais de me controlar. Eu era muito, muito irado. Eu lembro uma vez que eu dei-lhe uma mãozada na costa de um garoto, com raiva, realmente com raiva, que a minha mão ficou um decalque na costa do garoto. De muita raiva. Talvez se a gente começar a circular o microfone aqui, você vai ter grandes histórias de briga, de ira, né? Mas o ponto é o que de fato desperta a sua ira. Se nós vamos tratar hoje sobre a questão da ira e pensar como tratar, como controlar esse comportamento. O comportamento, ele é treinável, ele é tratável. É possível nós controlarmos. O próprio Deus disse para Caim o quê? Que esse desejo vem contra você. Mas cabe a ti o quê? Dominar. Então, ou a ira te domina, ou você domina a ira. Estão ligados ou não? Isso é muito importante. Nós analisarmos, espera lá, por que sempre eu me descontrolo em certos momentos, em certas ocasiões? Onde é que está a raiz disso? Onde é que está a raiz disso? Por que eu ajo como eu ajo? É uma pergunta do Polisson. Por que eu ajo como eu ajo? O que me torna tão áspero em certos momentos? E o que me mantém muitas vezes tão calmo? Que gatilho é esse que me transforma de uma pessoa cordata, tranquila, amistosa, numa pessoa colérica, cabeça quente, né? Que parece que não é a mesma pessoa, parece que não são as mesmas pessoas, sendo, né? Mesmo sendo, quando ela está irada, parece que não é aquela pessoa. Então, a pergunta é: o que desperta a sua ira? Eu relacionei algumas coisas, mas eu queria rapidinho circular, vá pensando aí. Coloquei aqui algumas coisas que despertam a minha, por exemplo, impaciência. Às vezes eu sou impaciente. Eu quero logo, eu quero rápido, né? Julgamentos pode ser, quer dizer, poxa, aí tu fez... Hoje aí, tu chegou agora, quer dizer, o Jair tem toda uma razão para aquilo, mas eu já julguei ele, e aí o Jair, pera lá, pastor, o que é isso? Né? Então ele se ira, vem aquele ímpeto. Quando as coisas não saem do seu jeito, né? As coisas não saem do seu jeito. Eu queria as mesas arrumadas assim, mas os caras fizeram assim. Aí o cara já sai gritando e o cara que arrumou vai se sentir ofendido, não é? E aí ele pode reagir com ira, ofensa, né? Tem aqui. Uma coisa também que traz ira são doenças. Pessoas adoecidas. Quando você está gripado, com dor de cabeça, com mal-estar, com dor de barriga, dor nas costas, você é paciente, é impaciente, você se ira menos, ou você não se ira. Algumas pessoas adoecidas, elas estimulam a ira. Dor, né? A repreensão humilhante. Quando você repreende alguém, um filho, um funcionário, ou alguém mesmo na igreja, na frente de todo mundo. Isso traz ira. E eu já vi coisa feia. Eu vi um cara uma vez numa empresa pedir a conta na hora e mandou o patrão ir para aquele lugar, que como é francês, eu não falo, eu não vou citar aqui a frase em francês que ele falou. A outra coisa que provoca ira é a violência. Ofensas verbais, comparações, agressões, físicas. Às vezes a pressa, você está muito apressado, está muito... Bora, Marilene, bora! Marilene não consegue ir. E aí a gente descontrola. Eu acho que todo marido tem isso, alguém tem isso, levante a mão, só eu mesmo. O Vitinho ficou bem assim, eu senti que você não está muito confiante. Não está muito confiante, não. Mas isso é uma coisa que as nossas mulheres provocam em nós, homens, sem irritabilidade. Pô, cara, tu teve uma tarde para se arrumar, agora que tu vai começar, né? Aí você já vem aquela ira santa, não é bem santa, não. A outra lá, a questão de expectativas frustradas provoca ira, né? O Vitor prometeu uma coisa e eu confiei nele e ele não está nem aí. Ele está esnobando do acordo que a gente fez. Isso provoca ira.
né? A outra, traições. Traição provoca a ira. Quem fica feliz ao ser traído, seja uma traição conjugal, uma traição profissional, né? Outra, a hipocrisia. Isso provoca muita ira. Você está aqui do meu lado, eu sei o que o Jonas fez no verão passado, e aí ele está falando outro assunto para o Daniel. Então, esse cara é muito mentiroso. São hipócritas. Não é assim que a gente fala. Provoca ira, gente. E eu vou mostrar qual é a raiz disso. Vocês vão entender. As injustiças. Um ponto de ira que provoca ira é a injustiça. Você vê ali, de repente, um marmanjo batendo uma criança, o que você faz? Vai lá ajudar ele a bater? Não é verdade? Você vê injustiça, aquilo provoca ira em você. Você lembra de Moisés, o homem manso? Ele viu o que lá? Quem lembra? Ele viu? Ele viu um egípcio batendo num hebreu. E ele matou o cara. Foi o que aquilo? Ira. Ira. Justiça. Desejos não atendidos também provoca ira. Eu vou seguir um pouco mais aqui. O que a ira causa? A ira pecaminosa. Você sabe que a ira pode causar danos ao teu corpo. A pessoa fica tão nervosa, alguém já teve essa experiência, que dá dor de cabeça, que dá dor nas costas, que parece que os músculos dela foram... Ela ficou tão irada com aquele governo, como é? Que governo, estou falando besteira, com aquela pessoa, que ela se descontrola, o coração bate forte, dá sede, ela fica descontrolada, ela não aceita. Ela pode, ainda não, Lael, ela pode realmente ter alguns problemas na saúde dela, de cunho psicossomático, né, que envolve o emocional e a carne. O cara sente na carne aquela dor. Né? O outro, a ira vai possivelmente destruir relacionamentos. Lael, tira aí, Lael, põe o anterior, por favor. Chega lá, eu te aviso. Obrigado. A ira, então, pode destruir relacionamentos. Imagina, você fala uma coisa para sua esposa, ofensiva, cara, ela vai se fechar. Você tem que consertar aquilo. E o contrário também, ela falar para você. Imagina você falar alguma coisa para o seu filho que ele não é, que ele não fez, que ele não aceita, porque não é verdade, e você impõe aquilo, ele com certeza vai guardar uma mágoa. E aquilo pode adoecê-lo, pode torná-lo emocionalmente frágil. Ele, quando estiver no trabalho dele, quando grande, que alguém falar daquele jeito com ele, possivelmente ele vai reagir de uma maneira até inadequada. Pode até perder o emprego. Eu mesmo tive essa experiência, não de perder o emprego, mas de me descontrolar. Eu, quando criança, fui muito tolhido. Quando eu cresci e comecei a ter força, autoridade para agir, então a minha tolerância era muito pequena. E de vez em quando isso dependendo se eu estiver muito cansaço, se eu estiver com muitas atividades, e alguém me pressionar, eu tendo a reagir com um soco, com um pontapé em palavras, não fisicamente, né? Esses dias uma pessoa me procurou com maior gentileza, perguntando uma coisa, e eu dei-lhe uma pá de volta. E a pessoa chegou comigo e, não, pastor, o senhor não entendeu, depois eu vou falar sobre isso com vocês, mas naquela hora eu não estava para muita conversa. O que se faz numa hora dessa? Eu, como fiz, eu tenho que consertar. Eu preciso mostrar para a pessoa que eu não sou o tempo todo. Aquilo foi um pequeno momento, um descontrole. Eu não entendi o que a pessoa falou. Eu reagi rapidamente e uma possível ofensa. Depois eu conversei, mas eu ainda vou ter uma outra conversa com essa pessoa. Ela nem é da nossa igreja. Como eu dou muito cursos por aí, de vez em quando chegam uns alunos, né, com as histórias e você não está tão bem. A ira pecaminosa pode destruir relacionamentos. Terceiro, a ira pecaminosa, ela entristece e ofende a Deus. Esse é um ponto importante. A ira, primeiro, ofende a Deus.
Não pense que você ofendeu aquela pessoa que você dirigiu a ela. Você ofendeu primeiro a Deus. É muito importante a gente entender isso. Eu já pedi perdão do meu filho diversas vezes. Bem recentemente, eu lembrei de um episódio. Ele era pequeno, tinha os seus 9, 10 anos, mas o homem, normalmente, quando ele está crescendo, o menino, e os meninos são bem precoces, eles se tornam, muitas vezes, resistentes, eles argumentam, e o pai, ele quer mostrar moral, ele não quer conversar, ele só quer dizer faz e faz, ele não olha o lado da criança, do adolescente, ele só quer dar ordem, faz e faz. E teve um momento, nós estávamos numa outra cidade de férias, e o Gabriel me contestou de uma maneira que eu não gostei. Só estava eu, ele e a mãe dele dentro do carro, o Mateus não tinha nascido ainda. E naquela hora eu falei com ele e de novo contestou dentro do carro. E aí o machão aqui, entendeu? O Rambo, o incrível Hulk. O Hulk é feio, né? Não combina comigo, não. Como é aquele mais louro lá? Como é o nome? Aquele que tem um negócio, não. O Thor, melhor o Thor. Aí o Thor... Cara, sabe o que eu fiz? Eu disse, sai do carro. Jair, eu não tinha mais como argumentar porque ele estava certo. A mãe dele já estava nervosa do meu lado, porque ela sabia que eu queimava a pólvora rápido. Eu não queria que ele saísse, mas eu queria dar uma lição. Gente, depois eu me arrependi tanto. Imagina se ele sai do carro. Para eu não perder moral, eu teria que mexer o carro. Não é? Nessa autoridade burra. É uma autoridade burra essa. Porque nós, pais, nós recebemos os nossos filhos para protegê-los. Eu não tive sabedoria nenhuma, eu queria só dizer que eu sabia mais, que eu era um moralista, que eu tinha autoridade. E ele não saiu do carro. Fechei a cara com ele, aquela coisa lesa. Mas eu disse para ele uma vez, eu disse, meu filho, eu não tive pai. Não é uma desculpa isso. Eu não tive mesmo. Eu não tive pai. Nem para dizer que era bom ou ruim. Eu constituí Deus, meu pai, sozinho numa oração aos 12 anos. Então eu estou aprendendo a ser pai ainda. Chegou um tempo que eu dizia, Senhor, cuida do Gabriel, seja o pai dele, eu não sei ser pai. Eu diria que eu fui mais ou menos até na infância, na primeira e segunda infância, que é aquele momento de carinho que o menino acaba obedecendo mais. Mas quando ele foi crescendo e mostrando o perfil temperamental dele, né, comportamental dele, eu queria conduzi-lo em tudo. Então chegou o momento em que eu tive que pedir perdão dele sobre esse episódio. E eu disse para ele claramente, eu errei, eu pequei contra Deus, porque eu deveria lhe proteger, não dizer para você sair do carro. E naquele momento, foi tão legal, ele já é um homem, tem 25 anos, é casado e tal. Ele disse, como eu disse, foi recentemente isso, ele disse, pai, eu perdoo, sabe que eu nem me lembro, eu sempre falo para ele, tu não te lembra, mas está aí dentro. Uma ofensa dessa não some. Ele coloca para debaixo do tapete, coloca lá no porão mais profundo. Mas se um dia ele for contestado semelhantemente ao que eu fiz com ele, agora ele é um homem, ele pode reagir diferente. Entende? E esse que é o ponto, esse que é o problema. Como que ele vai reagir àquela emoção, àquela experiência que ele teve lá atrás, quando ele era de fato controlado. Agora ele pode reagir, e essa reação pode gerar um problema. Então, quando eu pedi perdão para ele também pediu perdão várias vezes. Eu quero pedir perdão do Senhor, porque muitas vezes eu fui contestador, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Então isso é cura para nós dois. E eu trabalho que o meu filho seja meu amigo. Eu trabalho para que ele seja e eu sejamos o melhor amigo do outro. Que nós não escondamos nada. Mas a ira causa dano nas relações. A ira ofende primeiro a Deus. Eu falei para ele, Gabriel, entende? Eu pequei primeiro contra Deus. Aí eu contei aquela experiência do Davi, né? Quando Davi se arrependeu do adultério e do assassinato, que ele mandou matar o Urias, né? Eu disse, quando Davi entendeu, ele não disse assim, pequei contra Betseba, pequei contra Urias, pequei contra o meu povo. Ele disse, eu pequei contra ti. Porque ele quebrou uma lei. Um homem casado não pode se envolver com outra mulher casada, nem solteira. Então ele pecou contra quem? Ele pecou contra Deus. Na lei de Deus, eu como pai, devo proteger o meu filho e não provocá-lo a ira. E quando eu faço isso, eu peco contra quem? Contra o filho? Contra quem eu peco? Contra Deus.
Quando eu tenho que proteger minha esposa, mas eu me rompo em ira. Posso me descontrolar? Posso. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, porque a ira é boa. O próprio Deus tem ira. Agora, como essa ira manifesta é que vai fazer a diferença. Você sabe, a ira ela é citada mais de 500 vezes na Bíblia, a palavra ira. Muito mais do que a palavra medo, 350 vezes, segundo os estudiosos. Então, eles dizem que talvez a ira seja o pecado mais predominante na vida humana. Tem cara tão brabo, né? Como Daniel, que quando ele não acha ninguém para brigar, ele larga a cabeça na parede, não é assim, Daniel? Ah, não. Não é amor? Não, mas existe gente assim tão brabo, que ele arruma uma confusão. Ainda bem que o Daniel está ligado aí na brincadeira, né? Então, o que o oposto do irado? É o manso. O manso. Jesus disse que nós deveríamos ir a ele, porque ele era o quê? Manso e humilde de coração. Então, essas duas qualidades vão nos ajudar a trabalhar melhor os impulsos, os rompentes da ira, né? O manso, ele se domina, o manso corre da briga. O manso é inteligente, ele corre da briga. Né? Não como, cadê o Singô? Não como o Singô que era segurança, que vocês sabem da história do Singô, né? Que ele era segurança nesses clubes, e quando ele via que os caras estavam bebendo muito, que ia começar a briga, ele corria para o banheiro, aí começava a jogar uma garrafa para cá, para lá, e ele lá guardadinho. Quando terminava, ele saía lá de dentro. O que houve aí, gente? Vocês não me avisaram nada, né? Esse tipo de controle não vale, né? Então, queridos, tem uma experiência muito interessante do Luther King, que nos protestos pacíficos que houve nos Estados Unidos, eles eram treinados para não se irarem. Que interessante. Então, eles se enfrentavam de uma maneira agressiva e a ordem era não revidar, porque era isso que os brancos, vamos dizer assim, faziam com eles. O protesto era muito forte porque era pacífico, porque se eu for ali com o Domingos e der uma tapa nele, né, tá, eu dou uma tapa no Domingos, dificilmente ele vai virar a cara. O Zeca, tudo bem, para dar na outra face, não o Zeca, né? Mas, possivelmente, o Domingos vai se levantar e vai dizer, que é isso também, e vai querer dar uma de volta. Mas, quando a turma do Luther King não reagia, aquilo doía mais neles, e tem relatos dos soldados, né, das pessoas que eram contra eles, que diziam que eles paravam porque não era justo bater numa pessoa que não reage. Então, é possível ter o controle, gente, da ira. O Mateus, né, nosso filho, quando ele se descontrola, ele tem 21 anos, vai fazer 21 anos, ele é muito forte. E, às vezes, é difícil, eu preciso dominá-lo. E, sabendo que ele está descontrolado, graças a Deus, isso não tem acontecido, para a honra e glória do Senhor, mas já aconteceu muito. Eu tinha que me controlar muito. Isso ali era um treino. Era um treino, porque a vontade que dava, ele dizia, aquela ação, né? E você se descontrolar junto. Mas muitos, às vezes, não se descontrolam fisicamente, mas ferem com palavras. Palavras, como diz o provérbio, que ferem como espada. Né? Por quê? Porque a pessoa está fervendo em ira. Ela está disposta a agredir. Ela está disposta a ferir, porque de alguma forma ela foi contestada. Aí entra o orgulho. Eu não quero ser rebaixado, você me humilhou, eu vou devolver agora com uma bomba maior. Não é assim que funciona a guerra, Luiz? Né? Quem tiver a bomba mais forte vai enfraquecendo o outro. E nas brigas, eu sempre digo assim, na sua casa, você brigar com a sua esposa, sabe quem é que ganha? Ninguém. Não tem vencedor, os dois perdem. Os dois perdem. Por isso que a gente precisa ser pacificadores, como nós estudamos aqui, né, mês passado. E aqui nós vamos ver, eu vou falar aqui, sobre essa questão da mansidão, que é a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. A ira justa é quando nós entendemos que aquilo ofende
a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que Moisés estava quando aquele camarada, esqueci o nome dele aqui, Balaão, pronto, Balaão. Balaão deu o conselho, né, o rei, que a maneira que ele tinha de enfraquecer Israel era seduzir as mulheres, para que o pecado entrasse. E ali ele começa a seduzir, e um homem chamado Uzá passa na frente, quando Moisés está corrigindo, já tinha morrido um monte de gente por causa do pecado, e ele passa e vai para a tenda dele com uma mulher, e se deita com ela. E um homem, salvo engano é Uzá o nome dele, eles estão tendo um ato sexual, e ele atravessa os dois com uma lança. E eles morrem na hora. Uau, que maldade. Sabe o que Deus disse? Que o zelo de Uzá, aquele homem foi zeloso porque ele defendeu a vontade de Deus, os princípios de Deus. O pecado tinha que ser extirpado. E a saída naquele momento era morrer, era morte. E ele então irrompeu em ira justa. Ele irrompeu em ira justa. Mas suponhamos que fosse ali um casal, casado, e que ele não gostava daquelas pessoas, e porque ele não gostava daquele cara, ele foi lá e matou. Seria uma ira injusta. Essa ira não agrada a Deus. Nós podemos manifestar, meus amados, as duas iras. Tanto a ira pecaminosa como a ira justa. Agora coloca, Lael. Por favor, cadê o Lael? Está aí. Mingo vai ler todinho o que é a ira pecaminosa. Quando é que acontece a ira pecaminosa? Ira pecaminosa. Quando não consigo o que desejo. Eu sou o Senhor da minha vida. A minha vontade é transgredida. Causa, desejo idólatra do coração. Eu sou Deus. Então, nessa ira pecaminosa, o centro é você. Veja, tudo que você tem, Deus te deu. Uma esposa, seja ela como for, você tem a possibilidade de escolher. Eu, graças a Deus, quem escolheu a minha foi Deus. Eu orei desde os 14, 15 anos por uma esposa baseada em Provérbios 18, quando ele diz que os bens são uma herança do pai, mas a esposa ou a mulher, fiel e dedicada, é um presente de Deus. E eu orava nesse versículo. Né? Mas quando nós manifestamos a ira pecaminosa, é porque quem está no centro somos sempre nós. Então nós não conseguimos manifestar mansidão, nós não conseguimos manifestar humildade e dizer, por exemplo, para um filho, para uma esposa, eu errei, você está certo. Uau! Quando que eu vou dizer isso? O meu pai sempre foi caba da peste. Né? O meu avô era caba da peste, né? Assim que dizer no Nordeste, ou seja, aquele cara duro, que não se curva a ninguém, né? E muitas vezes esses caras sofrem muito, porque ele só manifesta a ira pecaminosa. Todo mundo erra, gente boa. Você pode errar, e é louvável reconhecer o erro e fazer melhor depois. Mas a ira justa é quando Deus não obtém o que deseja. Quando estão vendendo na frente do templo animais, muitas vezes com defeito, para fazer uma garol ali, fazer uma garol de que ele estava sacrificando. Não era daquele jeito que tinha que ser. Então Jesus ficou irado, porque aquilo não era a ordem de Deus, aquilo não agradava a Deus. Então aquela ira era uma ira justa, uma ira santa. E ele então deu tudo, porque a casa do Pai é pecado. Você pode ter uma ira justa na sua casa. Você pode ter uma coisa que está acontecendo com a sua esposa, ela não sai da televisão, não sei o quê, ela faz uma coisa, não é. E essa ira pode vir sobre você. E você ter uma reação firme para dizer, isso não agrada a Deus, eu não aceito, e toma uma atitude justa. Possivelmente na hora vai dar um susto, mas depois a pessoa vai entender, como toda a congregação de Israel entendeu a atitude daquele homem. Segundo, Cristo é o Senhor da minha vida. Então eu me movo entendendo que aquela responsabilidade que eu tenho como pai, que eu tenho como marido, que eu tenho como patrão, né, é agradar o Senhor, é Cristo que é o centro da minha vida.
Eu lembro que quando eu trabalhava empregado, eu ficava sempre até mais tarde, e algumas pessoas diziam que eu era puxa-saco, que eu trabalhava muito, e eu dizia para eles, cara, eu não trabalho para o meu patrão. Eu não trabalho, meu conceito de trabalho não é esse. E eu era o maior salário, eu era o segundo maior cargo, porque eu dava o meu melhor, como para o Senhor primeiro e depois para mim. Eu trabalhava para o meu Senhor e para mim, não era para o patrão. Estão ligados, entendeu? Quando eu digo assim, eu não sou o primeiro fiel a Sueli, amanhã a gente faz 32 anos de casado, quase a minha vida toda, né? Minha história de vida, né? Tão jovem que eu sou, os cabelos nascendo, né? Então amanhã a gente completa 32 anos de casado para a honra e glória do Senhor. Um convívio, claro, que sempre desafiador, mas cada dia, aprendendo, errando e consertando, né? Se posicionando em cada situação como Cristo. Então eu digo assim, Sueli, eu não sou o primeiro fiel à minha esposa, eu sou o primeiro fiel ao Senhor. E eu falo isso aqui para você. Porque a Sueli, ela não sabe o que eu faço quando eu estou lá no shopping ou lá na rua, passo uma loura, eu posso baixar. Imagina um cara lindo como eu, né? Facilita muito, né? Olha aí rindo. Olha aí. Mas aí o papai está vendo. E eu não posso decepcioná-lo. Eu não sou louco de fazer isso. Aí, consequentemente, eu sou fiel a ela. A mesma coisa com liderança. Pastor Joquitã é meu superior. Eu posso não gostar de uma coisa que o pastor Joquitã faz? Posso. Mas eu não posso ser desleal com ele. Entende? Porque eu vou estar ferindo ao meu pai. Ele é que é o meu superior. Esse conceito nós precisamos ter. Porque se você lembrar que você está sendo infiel ao Senhor e não à sua esposa, ao seu patrão, ou até mesmo à sua autoridade, ao seu líder espiritual, você vai mudar o seu comportamento. Porque Deus está vendo, não tem como esconder nada dele. Vamos lá, o próximo. A vontade de Deus é... Não, volta lá, Pri, por favor. A vontade de Deus é transgredida. Aqui a minha vontade é transgredida. Na ira santa, a vontade de Deus é transgredida. Então você irrompe em ira santa, em ira justa, né? A causa da ira pecaminosa, o desejo idólatra do coração. Eu sou o Senhor da minha vida, eu quero o controle, né? E, no caso, a causa é a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. O meu casamento é para a glória de Deus. O meu dinheiro é para a glória de Deus. Os meus filhos são para a glória de Deus. Tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Então, eu vou estar, de fato, guardado e protegido. E qual é a causa? Deus é Deus e não eu. Então, amados, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito? Tiago 4:1 diz o que, Lael? De onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procede os prazeres que guerreiam dentro de você? Esses prazeres são exatamente o que gera a ira, porque eles são conflituosos. Eu não estou preocupado no que a minha esposa quer e sim no que eu quero. Eu não estou preocupado como o meu patrão está vendo as coisas. Eu acho que ele está ganhando muito e eu quero me dar bem. E aí eu estou trabalhando do lado da ira pecaminosa, né? E não acreditando que mesmo que aquele patrão seja desleal, seja trapaceiro, como o meu patrão de verdade é o Senhor, ele vai me recompensar. Estão ligados? O que exatamente eu desejo que o meu oponente não está me dando, ou que a pessoa com que eu me relaciono não me está me dando, que me faz cair em ira? Essa é uma pergunta que eu me faço. Quando eu quero alguma coisa que me ira, que me traz ira, a pergunta que eu e você devemos fazer, se puder, anote. O que eu quero é o que Deus quer nesse momento? O que eu estou desejando, será que é o que Deus também quer para mim?
Por que eu quero tanto aquilo? Por que eu estou desejando tanto aquilo? Que me irrita, que me descontrola, se a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não traz perturbação? Aprender a estar contente é um processo de mansos, de aceitar mesmo que a gente não entenda e às vezes acha que nós estamos sendo injustiçados. Mas aí vem, amado, o comportamento de confiar no Senhor. O Senhor está no controle. Uma coisa importante sobre a ira também, que eu quero falar para vocês, ela pode ser causada por imaturidade. Fala aí para quem está com você. Imaturidade. Imaturidade, muitas vezes, é a falta de domínio próprio. Né? Você, por exemplo, vê aquele cara se levantar gritando e te dizer, vai já ver o que vai acontecer, que eu vou gritar mais alto do que ele. Eu estava vendo uma pessoa que ensina sobre esse tipo de situação, de briga. Ele falou assim, você quer parar uma pessoa que está braba, que está descontrolada? Falo brava, mas é brava, né? A palavra. É quando você vê o Daniel gritando, você cala, deixa ele falar um pouco, e diz assim, Daniel, por que você está falando assim comigo? Mas bem manso. Daniel, por que você está falando assim comigo? Quando Daniel ouve a palavra Daniel, que é tudo para ele o nome dele, os estudiosos dizem que quebra o estado mental que a pessoa e ela volta. Isso. Vai lá na casa do Zeca e faz um teste. Na hora do almoço, você vai ver se vai dar certo. Né? Então, quando eu me descontrolo, a pergunta é, o que está no controle? É a ira pecaminosa, ou seja, Deus no centro, aliás, a ira santa, Deus no centro, ou a ira pecaminosa, eu no centro? O que está controlando aquela minha reação? Beleza, eu não sou tolo de dizer para vocês, agora você nunca mais vai ficar com raiva. Claro que você vai ficar, uai. A questão é como você reage àquilo, como eu reajo. E você pode falhar de novo. Você pode falhar e se descontrolar. Aí a pergunta, o que eu faço depois que eu falho? Eu mandei a pessoa para aquele lugar, e não era para aquele lugar que ela para ela ir. Mas eu já saiu. Eu lembro, Martins, que eu era tão controlado, irritado, quando ele foi adolescente. Aqueles que tiverem filhos adolescentes, lembra de uma coisa. Quando nossos filhos chegam na adolescência, sua família é outra. Estão ligados ou não? Até quando eles são pequenininhos, você está no controle. É o mesmo modelo de família. Mas quando eles chegam na adolescência, foi aí que eu falhei, porque eu realmente não sabia. Mas, graças a Deus, eu consegui aos poucos ir consertando. É outra família, é outro comportamento dos pais. Não é o comportamento deles que tem que mudar. Guarde isso aí, eu vou repetir. Não é o comportamento deles que tem que mudar. É o seu comportamento para com eles que tem que mudar. Estão ligados? Eles não sabem ainda. A pergunta do adolescente é, quem sou eu e o que eu faço aqui? Então, ele quer ter experiências. E quando você não é o melhor amigo dele e dela, da menina, ela pode arrumar isso lá fora e lhe trazer graves danos para a sua casa, para a sua família, né, para a sua história, para a história dele. Então, por que o Polisson, falar um pouquinho aqui desse livro, por que o Polisson fala que Deus é bravo e bom, ou, aliás, bom e bravo? E ele gostaria que eu e você também fôssemos bons e bravos. Fosse o quê, gente? Bom e bravo. Porque Deus, ele é extremamente, exageradamente bom. Ele diz que ele é paciente, e é verdade. Ele diz lá no Salmo 103, assim como é a distância do Ocidente e do Oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões quando a gente confessa. Ele não fica passando na cara. Ele, de fato, esquece e conserta. Né? Salmo 145, 8 e 9, diz o que lá? E Tiago repete esse mesmo texto. Salmo 145, 8 e 9. Daniel, ajuda aí, Daniel. O Senhor é o quê? É misericordioso e compassivo,
lento para se irar e cheio de amor. Significa que Deus não se ira? O que vocês acham? Não. Ele se ira sim, mas ele é lento. Nós temos que ser assim, tipo. O cara vem dar um tito. É isso aí. Porque assim, amados. Vamos ler outro versículo, eu explico. Para não perder a sequência. O Senhor é bom para todos. Derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Volta de novo, preste atenção aí nesse texto. Se você for separar só as palavras do que o Senhor é e colocar ela de um lado e colocar a ira do outro, o Senhor é o quê? 1, misericordioso. 2, o que mais? O que mais? 3. O que mais? O que mais? O que mais? Derrama misericórdia sobre todos e sobre a criação. Então você conta aí pelo menos 7 características. E a única coisa que ele é, que seria, entre aspas, negativo, volta de novo no versículo, é que ele ira. E como é que ele ira? Lentamente. Mas olha só, não queira cair na mão de Deus irado. Paulo diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando chega no juízo, é sentença a ser executada. Exemplo, quando Abraão recebeu a informação do próprio Deus de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, ele sabia que o sobrinho dele estava lá. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Né? Então, quando Abraão foi conversar com Deus, ele perguntou, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor destruiria? O que Deus fala? O que ele fala? Não. E se tiver, eu vou falar mais rápido que Abraão, tá? E se tiver 40, o Senhor destruiria? Se tiver 20, o Senhor destruiria? E aí, ele disse, só mais uma vez, não se irrite comigo, não. E se tivesse 10? Não. Mas sabe o que Deus fez? Voltou. Entendimento, não tinha 10. Estão ligados? Então a ira de Deus entendeu que não havia arrependimento. O que vai parar a ira de Deus é arrependimento. Agora, eu vou falar do meu amigo Jonas, experiente, que viveu há séculos e séculos atrás, que foi jogado, na verdade o Jonas não foi jogado no mar, ele disse, eu sou o problema, me joguem no mar. Foi ou não foi? Está aí, ó. Vendo? E se o peixe não provoca, ele comeria o peixe. Ei, Luiz, aqui gosta de peixe, varão. Mas pizza também, né? Então, olha, quando Jonas fugiu da ordem de Deus, sabe por que ele fugiu? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. É ou não é verdade? Ele disse, se ele se arrepender, ele vai perdoar. E eles têm que morrer, não é possível, eles têm que morrer. Eles matam mulher grávida. Os caras sacrificam, ele tira o bebê da barriga da mulher e sacrifica demônios. Esses caras têm que morrer, esses caras têm que sumir do mapa. Eles cortavam pessoas em pedaços, queimavam, faziam sacrifício a demônio. Não tem jeito. E se eu pregar, eles vão se arrepender. E se ele se arrepender, ele vai perdoar. Eu vou embora. Era isso que Jonas pensava. E de fato o povo se arrependeu. E a ira de Deus não foi derramada sobre a cidade. 40 dias pregando. O rei se humilhou. Até os animais foram vestidos de saco em sinal de dizer, nós nos arrependemos. A ira de Deus parou. Não queira cair na ira, nas mãos de Deus irado. Porque ele já deve ter te dado centenas, dezenas, centenas, milhares de oportunidades de se arrepender. Você sabe onde a ira se manifesta e o amor de Deus de maneira extremamente forte, profunda? Foi na cruz. Quando ele viu o próprio filho dele, santo, justo, bom, perfeito como ele, naquela. E o salário do pecado é a morte. Então, naquele momento, o pai entregou o seu próprio filho para morrer por nós, porque alguém tinha como pagamento pelo pecado.
Então ali você vê ao mesmo tempo um misto de ira de Deus derramada sobre o justo em favor de nós e de amor de Deus, do Filho, se dando por nós. Estão ligados? Sobre o seu próprio Filho. E o amor se manifesta através do próprio Filho por todos nós. Por isso, amados, que nós, quando temos a ira de Deus, nós manifestamos o caráter de Deus. Quando nós nos submetemos a Ele, nós expressamos o nosso amor por Ele. E as pessoas veem o amor dele em nós. A ira de Deus, ela é justa. E ela é uma expressão moral do caráter dele. Por isso que quando alguém diz assim, mas como que Deus é bom e tem tanta gente morrendo, tem tanta gente assim, tem tanta gente assada. Não entenderam a misericórdia do Senhor e não se arrependeram. O que acontece? O salário do pecado é o quê? A morte. Está decretado. Aí não é mais a misericórdia, aí é a justiça. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas tem um momento que a ira tem que ser manifestada. A ira de Deus, ela vai sempre se manifestar sobre nós em relação à justiça. Ela tem a ver com a justiça. Talvez você não entenda bem isso, porque nós vivemos num mundo tão injusto. Tão injusto. Mas a ira de Deus, quando ela se manifesta, é de uma forma de trazer a justiça. O reino de Jesus será um reino de justiça. Não haverá balança enganosa, não haverá uma balança assim, né? Alto para um lado e baixo para o outro, porque haverá um equilíbrio de justiça. Deus é um Deus de justiça, e quando Ele julga em função da sua justiça. E essa justiça, ela é para o nosso bem. Deus, Ele é tardio em irar-se, porque Ele espera o nosso arrependimento. Enquanto isso, Ele vai agindo com paciência e de forma generosa. Mas ao invés do cara se arrepender, ele vai pecando mais. Ele vai pecando mais, vai pecando mais, vai pecando mais. E aí a ira de Deus chega num... Tem um texto nos profetas que diz que chegou na medida da tolerância de Deus. Apocalipse também fala isso. Que há uma medida de tolerância, uma medida aceitável de arrependimento. Por isso que o Jonas, o vulgo Jonas, o querido Jonas, fugiu, porque ele sabia, se eles se arrependerem, ele vai perdoar. E, de fato, foi isso que aconteceu. Pergunto agora, como tratar a ira biblicamente? Para a gente concluir. Primeiro, se você percebe que você tem uma baixa tolerância, você tem que observar o que causa aquilo, que reações causaram aquele comportamento irado. O que falaram para você? Em que ambiente você estava? Qual foi? Se é uma ira justa, se realmente é uma ira de Deus, ou se você está manifestando uma ira carnal, porque você foi ferido e era do seu jeito que você queria. Você precisa observar isso. E entender qual a razão do descontrole. Então a pergunta é, se quiser anotar, é legal isso. Por que eu estou agindo assim? Por que eu gritei? Por que eu gritei com a minha esposa? Por que eu gritei com a minha mãe? O que mexeu comigo que despertou a reação? Tiago 1,20 diz, porque a ira do homem não satisfaz a justiça de Deus. Então, quando nós nos iramos nesse nível, nós estamos nos irando de forma pecaminosa. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante de Deus, nos reposicionar e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não podia ter gritado com aquele cara, ele é só um frentista. Poxa, Senhor, que testemunho eu dei na igreja, eu te peço perdão, se for o caso, volta lá com o cara e diz, cara, perdoa, eu ofendi você. Eu errei, eu vim aqui só te pedir perdão. Imagina como que ficaria, que lição você daria para esse cara. Talvez ele dissesse assim, um cara voltou hoje e me pediu perdão. E aquilo me fez um bem tremendo.
será que ele não vai imitar você? Ou se você for iracundo com ele, ele vai te chamar para o braço. Então, a primeira coisa que você tem que dizer é o nome daquilo que causou o pecado, a falha. Um dia desse eu estava no carro com a minha esposa, ela falou um negócio, eu dei-lhe logo já. Pô, rapaz, mas o Espírito Santo me deu-lhe uma de volta. Eu olhei para ela e digo, você tem razão. O que eu falei sem pensar, me desculpe, me perdoe, você não merecia ouvir isso. Gente, a mulher já estava tirando a espada da bainha. Você sabe que uma mulher com a espada na mão é perigoso, né? Nós aqui que somos homens, né? Claro. Né? E foi muito rápido que eu reagi. Então você tem que dizer o nome daquilo que você causou, da ofensa. Diga, denuncie a motivação errada. Fale o que de fato aconteceu, né? Que gerou o seu descontrole. Peça desculpa. Peça desculpa. Eu passei por esse processo, foi longo, porque eu sempre fui treinado profissionalmente para reagir rápido. Eu tinha uma equipe grande, então era um monte de gente perguntando as coisas, eu tinha que tomar decisões. Então eu fui treinado para ficar meio maluco. E respondia rápido. E às vezes eu ofendia minha esposa, ofendia meu filho. E quando eu comecei a entender que eu estava pecando, era contra Deus, não era contra eles, eu comecei a pedir perdão. E uma vez o meu filho falou, de novo, você vai pedir perdão de novo para fazer daqui a pouco de novo? E eu falei para ele, pode ser. Eu estou mudando o meu comportamento. E se eu errar, eu vou lhe pedir perdão de novo. Eu vou lhe pedir desculpa de novo. Até que a minha mente, o meu cérebro, o meu comportamento foi entendendo que eu precisava me controlar e não reagir para depois estar pedindo perdão, porque acaba virando uma brincadeira. Mas à medida que você faz, perdoar é a missão do outro. Perdoar 70 vezes 7, quantas vezes for necessário por dia. Diariamente. Então, amados, peça desculpa, não tenha vergonha não. Você vai estar ensinando. Agora, 3 dicas para você ser vitorioso nessa área aí, de se controlar. Primeiro, treine. Isso é treino, gente. Isso é treino. Isso é comportamento. Comportamento tem que ser treinado. Você aprendeu errado esse tempo todo, então você tem que treinar. No começo é ruim, a gente falha, a gente erra, aí você conserta, tenta de novo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que não responder imediatamente. Ainda mais se você estiver irritado, corrido, apressado, não responda imediatamente. Tente controlar isso. Segundo ponto, você pergunta, se você não entendeu, você pergunta de novo. Jonas, eu não entendi o que você falou. Pode repetir? Entende? Então, se você tem dúvida, pergunte. Não se apresse em responder. A Bíblia diz que o homem tem que ser tardio para falar e tardio para se irar. Essas 2 coisas aí, né? Tiago ensina isso. Então, vamos lá, repetindo. Não responda imediatamente. Se você não entendeu, não conclua. Pergunte de novo. Pergunte, o que você falou mesmo? Eu não entendi. Pode repetir, por favor? E aí você vai fazer a conclusão. Outra coisa, não crie expectativas. Não crie expectativas. Não crie expectativa em pessoas. Não crie expectativa no negócio. Procura não criar. Confia em Deus, porque isso pode te gerar irritabilidade. Tá certo? Eu vou parar aqui. Eu tinha mais uma tabelinha para mostrar, mas não vou mostrar não. Acho que vocês já entenderam esse assunto. Enquanto vocês comem, eu quero dar algumas informações importantes. Eu vou orar logo com vocês. Não, eu vou orar antes. Dê uma paradinha aí. Segura aí a mordida. Se Deus, em algum momento aqui nessa palavra, falou contigo sobre ira, sobre o teu comportamento com sua esposa, com seus filhos, com figura de autoridade, inclusive governos, tá? Lembre-se que foi o Senhor quem constituiu os governos. Se ele está fazendo coisa errada, sua missão é orar. Essa é a missão, orar. O seu combate é na oração, não é falando mal. Legal?
E se então Deus falou com você algo sobre ira, que você precisa tratar, cara, não deixa para amanhã. Resolve. Se tem que falar com alguém, se tem que pedir perdão de alguém, se tem que repensar alguns comportamentos, faça isso. Do contrário, você não vai ver mudança na sua vida. A palavra de Deus, ela só funciona para os praticantes. Tiago fala que nós não devemos ser como ouvintes negligentes. Ouve, nada muda. Mas nós temos que ser como operosos praticantes. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, o poder dessa palavra se manifesta em nós e a gente vê mudança. Então, se Deus falou algo com você, não sou eu, não sei qual é a sua vida, mas Ele sabe, Ele está vendo tudo. Se Ele falou através de mim, então não perca tempo, conserte. Não deixe que a ira de Deus venha sobre você. Conserte. Entenda que a sua função como homem é liderar, sua função como homem é ser um exemplo firme, um exemplo sólido, um exemplo admirável, um bom exemplo, e não um mau exemplo. Porque eu e você somos representantes de Deus. Nós devemos, põe de novo aquele último lá, da ira, o último, aquele que estava o anterior. Nós devemos manifestar a ira de Deus, ser paciente, tardio para se irar, mostra amor, mostra tolerância, né? Como nós vimos no Salmo 148. Porque isso vai mexer com as pessoas que estão ao teu redor. E quando você tiver coragem de dizer, me perdoa, os teus filhos, a tua esposa, vai entender que esse é o caminho. E vocês vão começar a construir um ambiente não de ira, de ofensas, mas um ambiente de paz. E quando você se descontrolar em algum momento, você vai saber ir lá e dizer, me desculpa, me perdoa. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu quero consertar agora com você. E você vai experimentar uma família de harmonia. E as pessoas vão chegar com você e vão ver que você é um homem diferente. Que você contagia pelo amor, porque você é um praticante da palavra. Deixa eu orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu louvo o teu nome por esses amados que aqui estão, por esse dia tão maravilhoso, em que a sua palavra foi ensinada. Faz com que nós tenhamos coragem de romper com o nosso orgulho, com o nosso intelecto, muitas vezes, que é totalmente humano e não espiritual, para que nós possamos experimentar as tuas promessas, para que nós possamos viver com sabedoria. Como diz o Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos corações sábios. Ajuda-nos a viver cada dia com sabedoria, com mansidão, com humildade. Que as pessoas vejam que o Senhor está conosco, que o Senhor habita em nós. E que isso seja visto no nosso comportamento, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. E como diz o salmista, eu peço isso sobre todos nós, dizendo que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Como diz o salmista também, cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, um espírito firme, um espírito que revele a tua glória. Assim, Senhor, eu oro e abençoo os meus amados, os meus irmãos, no santo nome de Jesus. E a igreja diz o que, amados? Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor.